Boa tarde, aula de ensino religioso. Toda segunda-feira a gente se encontra. Que bom que a gente pode se encontrar, né? Para falar um pouco das religiões, para conhecer esse universo das religiões. Eu fico contente de me encontrar com vocês, de perceber que vocês estão aqui me ouvindo, né? Então, uma boa tarde, vamos começar o nosso assunto. Nosso assunto continua sendo o cristianismo. E para falar de cristianismo, vamos começar falando do livro sagrado dos cristãos. Qual é ele, professora? É a Bíblia. É a Bíblia. O nome Bíblia, que é Biblos, significa Biblos em grego, que significa livros. Então a palavra Bíblia significa livros. A Bíblia, ela é composta por vários livros, 73 na sua totalidade, 73 livros. E esses 73 livros, eles estão divididos, 46 livros, está dividido em Antigo e Novo Testamento. 46 livros pertencem ao Antigo Testamento. E o restante, 27, pertence ao Novo Testamento. Então, a nossa Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele trata da existência do povo de Deus, né? E principalmente a sua mensagem central, a mensagem que a gente pode dizer principal do Antigo Testamento é que vai chegar a chegada de um Messias, a vinda de um Messias. A vinda de Jesus, ela foi anunciada no Antigo Testamento por diversas vezes e por diversos autores, né? O principal dele era o profeta Isaías, que inclusive disse onde Jesus nasceria, que era na cidade de Belém. Então, assim, a mensagem do Antigo Testamento é aquela mensagem da criação de Deus, da criação do universo, da criação do homem, mas principalmente da promessa da vinda de Jesus, que é o Messias, né? O Antigo Testamento trata disso, é a mensagem central que a gente pode receber do Antigo Testamento. E esse mesmo livro do Antigo Testamento, ele está escrito na Torá. Aliás, os cristãos pegaram, né? Porque essas religiões são consideradas, nós somos judaico-cristã. Essas religiões cristãs, como o cristão católico, o cristão evangélico, o cristão ortodoxo, que vocês já sabem que são 3 grandes igrejas cristãs na macroestrutura. Essas 3 igrejas cristãs, todas elas pegaram parte da Torá. A Torá é o livro sagrado dos judeus, né? E é chamada a Torá, já até expliquei para vocês, porque é a lei. Então é a Torá, ok? A lei. E os 5 primeiros livros dos cristãos, os 5 primeiros livros, que é chamado Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, esses 5 primeiros livros, eles constam na Torá. Os cristãos da época, né, que foram escrever a Bíblia, pegaram esses 5 primeiros livros da Torá e transcreveram para formar a nossa Bíblia. Por que isso, professora? Porque nós temos uma mesma origem, nós acreditamos, inclusive as religiões cristãs, né, são chamadas abraônicas, porque nós temos o nosso primeiro profeta é Abraão, digamos assim, ele que iniciou as religiões monoteístas, consequentemente o cristianismo, né, o cristianismo evangélico, católico e ortodoxo. Então, não só o cristianismo, mas a gente vai ver que o islamismo, o judaísmo, o Abraão, ele era judeu. Ele recebeu as primeiras revelações de Deus para escrever o livro, ou para revelar, primeiramente, oralmente, né, para o seu povo. A primeira vez que Abraão falou, ele não foi logo escrevendo o livro sagrado, ele foi contando a história da revelação de Deus para o seu povo, de que Deus não era vários como a gente pensava, né? Como no início da civilização, como no início da humanidade.
Abraão nos revelou que existe um único Deus, e esse Deus é o Criador de todas as coisas, e que esse Deus ia mandar o seu Filho, né, Jesus Cristo, para o mundo, e que a partir desse momento que ele mandasse Jesus, o povo iria ter uma nova chance, uma nova, digamos, uma nova condição de amor, de uma relação de amor entre Deus e a sua criação. Todos nós somos criaturas de Deus, mas pelo pecado nós havíamos nos afastado. E com a vinda de Jesus Cristo, nós nos reunimos de novo, nós ficamos pai e filho novamente, nós nos tornamos, o Jesus Cristo apagou os nossos pecados, vocês vão ver isso no livro do Novo Testamento, e nós podemos nos unir novamente com Deus, ok? Mas nós estamos falando do livro sagrado, vamos voltar ao livro sagrado. O livro sagrado está dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, 73 livros. A Igreja Ortodoxa usa o mesmo 73, já a Igreja Evangélica tem 7 livros a menos, chamados de livros apócrifos. Alguns livros do Antigo Testamento não foram inseridos no livro, na Bíblia evangélica, dos cristãos evangélicos. Professora, isso é relevante? Não, não é tão relevante assim. Vamos pensar que o Antigo Testamento, todo ele é uma preparação para a vinda de Jesus. Todas aquelas histórias, todos os que escreveram, eles escreveram inspirado por Deus. Eram homens comuns, não eram doutores, não eram escritores, eram homens comuns que escreveram a Bíblia, né? E com a inspiração de Deus, com a inspiração divina. E a mensagem central do Antigo Testamento é a vinda de Jesus Cristo, né? É a preparação para quando Jesus viesse, e ele veio, né? E o Novo Testamento fala da vinda de Jesus e tudo aquilo que ele fez, que ele pregou, que ele vivenciou. Os seus apóstolos escreveram sobre ele, né? Tudo isso que eles escreveram sobre Jesus está no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é igual nas 3 igrejas, tanto na ortodoxa, na católica, como no evangélico. Não há modificação nenhuma. A modificação é apenas de alguns livros do Antigo Testamento, como eu já falei, né? E já falei também para vocês que a Bíblia foi escrita em 3 grandes línguas, grego, hebraico e aramaico, né? E ela foi escrita nessas 3 línguas. Ela foi escrita por diversos homens de Deus, como Moisés, Davi, Salomão, né? Amós, Ezequiel, Isaías. Então muitos escreveram, foram muitos homens, todos eles inspirados por Deus. Por isso é que a gente diz que são livros sagrados. Nós, os cristãos, acreditamos que foi sobre a inspiração divina que esses homens escreveram. Por isso, é o nosso livro sagrado. É a revelação de Deus, né, para nós. Isso faz com que a gente nos permite a também aceitar os outros livros sagrados das outras religiões, né? O nosso é a Bíblia, mas tem a Torá, né, que é o livro do judaísmo, tem o Vedas, que é o livro do hinduísmo, né? Tem o Alcorão, que é o livro do islamismo. Então tem todos esses livros, mas nós vamos focar em falar na Bíblia porque é o livro dos cristãos. Nós estamos falando do cristianismo, né? Principalmente nas 3 grandes igrejas, né? Na macroestrutura, que é católicos, evangélicos e ortodoxos. Então, meus queridos, a Bíblia tem esses 73 livros, Antigo e Novo Testamento, e ela foi, a primeira vez que ela foi traduzida dessas 3 línguas, porque ela foi escrita em épocas diferentes, por pessoas diferentes e em línguas diferentes. O Antigo Testamento está quase todo escrito em hebraico, o Novo Testamento em aramaico e grego, né? Tem uma parte do Antigo Testamento também escrita em aramaico. Então, quais são as línguas no qual a Bíblia foi escrita?
grego, hebraico e aramaico. Mas no século XV, e ela foi escrita em diversos materiais, pergaminho, couro de animais, o papiro, que era um material que se escreviam na época de Jesus Cristo, na época bem antiga, quando ainda não existia a celulose, esse material que a gente utiliza hoje, né? Bom, mas ela foi traduzida, como eu estava dizendo, ela foi traduzida no século XV por um monge da ordem de beneditinos, né, dos beneditinos. O monge escreveu todos os 73 livros à mão e ele traduziu, dessas 3 línguas, ele traduziu para o latim. O latim era a língua mais falada no mundo no século XV. Por quê? Porque Roma dominava o mundo e a língua romana é o latim. Só que ele escreveu num latim popular, por isso é chamado latim vulgar. E ele chamou o livro que ele escreveu, a primeira tradução bíblica, de Vulgata. Por quê? Porque foi traduzida para o latim vulgar e isso não significa dizer que o termo seja vulgar, não, como a gente entende hoje, vulgar. Vulgata ou vulgar é porque era o latim falado pelo povo, era o latim mais comum, era o linguajar do povo, né? E todos os povos conheciam o latim porque as línguas, a maioria das línguas, com exceção das línguas indígenas, todas elas são originadas do latim, né? Então, o latim era a língua mais falada e ele traduziu. Foi um feito maravilhoso para a época, porque a Igreja Católica, como sendo a primeira igreja cristã, pôde divulgar, né, o livro sagrado, o nosso livro sagrado. Passou a ser divulgado e outros começaram a copiar também, porque agora já estava numa língua mais fácil, né, já estava no latim vulgar, e começaram a copiar. Então, o que eu queria que nós entendêssemos hoje, que nosso livro sagrado das 3 grandes religiões é o mesmo, é a Bíblia, certo? Que ela está dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento, que a mensagem central do Antigo Testamento é a vinda de Jesus e a mensagem central do Novo Testamento é tudo aquilo que Jesus fez e revelou, né? Nos revelou Filho de Deus, é a aliança que ele fez com Deus para nos redimir do pecado, né? Então, é a boa nova chamada, né? A palavra evangelho significa boa nova. O Novo Testamento é chamado de evangelho, é chamado de boa nova. O Antigo Testamento é chamado assim, Antigo Testamento, né? Então, o nome Testamento significa aliança. Então, aliança com Deus, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, chamado de evangelho, a palavra evangelho significa boa nova. E é toda a boa nova que Jesus fez, falou e nos revelou, né? Os seus discípulos escreveram o Novo Testamento e começaram a escrever o Novo Testamento a partir do Ato dos Apóstolos, quando Jesus os enviou os seus discípulos para pregar a palavra de Deus, a boa nova. Eles começaram a mandar cartas e escrever uns para os outros, para as comunidades que eles fundavam, aquelas que acreditavam em Jesus como sendo o Messias, o Salvador. Porque os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Eles ainda estão no Antigo Testamento, né? Eles não admitem que Jesus já veio ao mundo e que Jesus era o Messias, é o nosso Salvador. Então, nós já falamos bastante, um pouco hoje, sobre o nosso livro sagrado, que é das 3 grandes religiões cristãs, e eu vou deixar um vídeo para vocês verem no YouTube, onde fala um pouco mais sobre a Bíblia, que é o nosso livro sagrado. Ele é sagrado, só revisando um minutinho aqui, porque foi escrito sobre orientação de Deus, pela inspiração divina. Ele é dividido em Antigo e Novo Testamento, sendo que o Antigo fala da vinda de Jesus, sua mensagem principal é essa. E o Novo Testamento é a revelação de Jesus, né? É tudo que Jesus vivenciou, revelação. E nós já sabemos que ela tem 73 livros, né?
e são muito importantes para a leitura dos cristãos, para pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus quer de nós, tá certo? O Antigo Testamento tem seu valor. O Novo Testamento tem um valor inestimável. Todos eles compõem um único livro sagrado, mas tudo aquilo que Deus quer de nós foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, tá certo? Então, o Novo Testamento, ele tem a revelação do nosso Deus feito homem, dizendo tudo aquilo que a gente deve vivenciar para segui-lo e, com certeza, conquistar a salvação. Isso sem deixar de respeitar de forma alguma a religião dos outros, sem deixar de forma alguma de respeitar os outros livros sagrados. Inclusive no judaísmo, parte do nosso livro está no livro, na Torá, os 5 primeiros livros, como eu já falei. Então, respeitar as religiões dos outros, seguir a nossa com determinação, com fé, isso é muito importante para vivermos a nossa espiritualidade, que é algo inerente ao ser humano. Todos nós temos essa busca sobre a espiritualidade, sobre Deus, porque nós não somos só corpo, nós somos corpo e alma. E a nossa alma, ela anseia por Deus, tá bom? Meus amores, boa tarde. Eu vou deixar aqui uma atividadezinha pequena e o link que vocês vão entrar no YouTube para ler mais, entender mais sobre os livros, o livro Bíblia, composto por vários livros, tá bom? Tchau, até a próxima aula.